riscar meu livro. Tá, gravando. Capítulo 1, Ecologia, Psicanálise e Mediação, por Luiz Alberto Vará, tradução de Julieta Rodrigues. 1. Promessa. A mediação é uma forma ecológica de resolução dos conflitos sociais e jurídicos, uma forma na qual o intuito de satisfação do desejo substitui a aplicação coercitiva e terceirizada de uma sanção legal. A mediação, como uma forma ecológica de negociação ou acordo transformador das diferenças. Aí ele bota um inciso, aí embaixo tem que, em memória, nesse texto, o professor titular, o Luiz Alberto Vará, é o professor titular do curso de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador do mestrado em Direito Ambiental da Universidade Tuiuti de Paraná, e professor do mestrado em Direito da Unicinos, presidente da Associação Latino-Americana de Mediação, Metodologia e Ensino de Direito, mas hoje ele é falecido, né? E Sim. 2, de acordo com o parágrafo lido, prefiro esta última denominação por não evocar conotações de economia pública. A mediação é uma forma alternativa com o outro de resolução de conflitos jurídicos, sem que exista a preocupação de dividir a justiça ou de ajustar o acordo às disposições do direito positivo. É digno de destacar-se que a estratégia mediadora não pode ser unicamente pensada em termos jurídicos. É uma técnica ou um saber que pode ser interpretado nas mais variadas instâncias. Estou pensando nas possibilidades de mediação na psicanálise, na pedagogia, nos conflitos policiais, familiares, de vizinhança, institucionais e comunitários em seus vários tipos. Em termos de autonomia, cidadania, democracia e direitos humanos, a mediação pode ser vista como a sua melhor forma de realização. A mediação deve ser encarada como uma atitude geral diante da vida, como uma visão de mundo, um paradigma ecológico e um critério epistêmico de sentido. Contudo, o leitor encontrará neste trabalho uma certa ênfase na mediação jurídica. Eu acredito que seja uma certa ênfase na mediação jurídica. Falar de mediação como uma forma ecológica de resolução dos conflitos sociais e jurídicos, em particular, não significa sugerir uma alternativa a mais entre as reações às ameaças ecológicas. Ela está ligada aos tipos de procedimentos que hoje podem conduzir para uma radical modificação no sistema de soluções ou transformações de conflitos, e, de modo muito especial, dos jurídicos. Uma possibilidade também para resolver os novos conflitos que surgiram no mundo do direito e que ameaçam instalar-se nos umbrais do novo século, que não podem ser tratados como novos direitos que têm que ser protegidos pelas concepções jurídicas da modernidade. Acho que já tem bastante coisa para ser falada aqui. Até antes de vocês entrarem, eu estava conversando com o Jacinto aqui sobre essa questão, esse termo, forma ecológica, né? Parece que está deslocado, né? Essa denominação, mas eu estava comentando com o Jacinto sobre um texto do Félix Guattari que fala sobre 3 ecologias. A ecologia, na verdade, é um conceito, né? É um conceito multidimensional, né? E ele vai além dessa coisa tradicional de preservação ambiental.
quando ele fala é uma forma ecológica de resolução dos conflitos sociais e jurídicos, ele está falando como uma forma de analisar e transformar, né? Não apenas, né? Não apenas o meio ambiente, uma forma ecológica tem a ver com essa coisa, um processo subjetivo profundo, né? Tanto que o Félix Guattari, ele fala em ecologia em 3 níveis, né? Que é a ecologia ambiental, ecologia social e a ecologia da subjetividade, né? A ecologia ambiental tem a ver com a nossa forma de lidar com o meio ambiente, né? Com relação à exploração excessiva, né? O desgaste da natureza, coisas climáticas e tal. A ecologia social são essas dinâmicas de relacionamentos, né, entre os indivíduos na sociedade, e todas essas questões de desigualdades que a Cássia estava falando antes da gente começar a gravar, sobre do encontro de gestores, sobre a necessidade de se trabalhar questões de desigualdades de gênero, enfim, trabalhar essa humanização, né, e diminuição de problemas e de uma sociedade se auto-organizar de uma forma mais saudável, né. E a ecologia da subjetividade, ele fala que é a questão, aquela dimensão subjetiva do indivíduo, né, a crise dele em relação ao mundo, processos mentais, né, uma transformação de mudança de valores, né? Então, quando ele fala mediação é uma forma ecológica de resolução dos conflitos sociais e jurídicos, parece assim que ele está buscando a forma mais profunda de lidar com uma questão, com o conflito, né? Então, ele diz assim, ó, até ele falou assim, prefiro esta última denominação por não evocar conotações de economia política, né? Que ele diz a mediação como uma forma ecológica de negociação ou acordo transformador de diferenças. Então, o que ele está buscando aqui, graças a Deus que a gente está nesse livro, assim, o que ele está buscando é uma mudança profunda na nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar as relações, de enxergar desde o meio ambiente até as nossas relações entre seres humanos. Fala, Nadir. Eu fui buscar agora aqui, porque eu não me recordava bem, mas eu me lembro de ter aprendido que ecologia nada mais era do que o estudo da relação do indivíduo entre si e o ambiente que o acolhe. Esse ambiente pode ser o psicológico, o emocional, né? E aí diz exatamente isso: ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si ou com o meio orgânico ou inorgânico no qual vivem, isso na biologia. E tem um segundo sentido, que é estudo das relações recíprocas entre o homem e seu meio moral, social, econômico e social, ele bota de novo aqui, né? Então, me parece que ele usa esse termo de ecologia exatamente para angariar todas as relações do indivíduo, entre ele e todos os aspectos que ela possa se colocar, né? Eu acho que ele usa até com bastante propriedade esse termo de ecologia, que parece tão estranho para a gente, mas ele conseguiu ver uma visão maior, né, me parece. E aí, imagino que a gente estava comentando antes, né, que a Cássia deu o exemplo lá de policiais mal formados, né, que fizeram uma abordagem muito rudimentar, né, e quase que causaram uma catástrofe entre vizinhanças lá na terra dela e na casa dela. E aqui ele fala, ó, estou pensando nas possibilidades da mediação na psicanálise, na pedagogia, nos conflitos policiais, familiares, de vizinhança, institucionais e comunitários em seus vários tipos. A gente estava justamente falando juntamente com falta de preparação
né, de servidores, né, lá de policiais, de nós como servidores, a falta também de interesse nosso em buscar uma amplitude, né? Vejam que aqui nós estamos entre 6, o nosso grupo tem 18, claro que todo mundo tem as suas coisas, mas assim, as pessoas começam a migrar para outras coisas e às vezes assim, é muito chato ficar pensando sobre formas de mudar. E a gente, às vezes, a gente se cansa, né? Mas daí estamos falando de uma forma institucional de educar mais, né? De capacitar, não é? Educar no sentido de capacitar, né? De trazer. Oi? De conhecimento, né? E o que me parece né? Também naquilo que a Cássia colocou no caso ali, é exatamente o quanto que as interações entre as pessoas, elas estão prejudicadas, né? A gente vem numa realidade em que não existe a interação, eu simplesmente passo o dedinho no celular, gostei desse vídeo, não gostei desse vídeo, e tu não tem o contraponto, né? Eles acham que eles batendo na janela e anunciando que são abrigadas, a pessoa é obrigada a abrir a porta, só que não passou na cabeça deles que as pessoas ali podiam achar que foi o que aconteceu, que era um assalto. Então, é um despreparo e é uma falta de interação, né? Na relação com o outro, e eu até vou um pouco mais além, me parece que a gente testemunha uma realidade em que não há empatia, eles jamais pensaram que as pessoas dentro da casa não fossem acreditar, porque eles sabiam que eles eram policiais, mas e quem é que disse que não poderia ser um assaltante né, e fazer esse confronto? Porque eles não têm essa empatia, eles não passa na cabeça deles essa possibilidade. E me parece que o que ele está trazendo aqui é exatamente a mediação como um meio de conversa como nós estamos tendo aqui, onde tu coloca o teu ponto de vista e o outro vai trazer o seu ponto de vista. E disso a gente vai conseguir conversar. Ontem ainda havia uma chamada dizendo assim que as pessoas não sabem mais escutar pontos de vistas divergentes, né? Não, eu só vou andar com quem pensa igual a mim, quem não pensa igual a mim não quero mais. E vem também com a questão do encontro, né? Começa a cada vez mais criar. E eu sou a favor do direito às minorias, mas na realidade tu começa a criar guetos, né? O gueto disso, o gueto daquilo, e onde é que está a união que vai fazer com que a gente chegue a um denominador comum, que eu acho que é o que ele vai tratar na questão do livro, né, através da mediação. E olha essa frase, Naldine, olha, ela, quando vira a página ali, ela está ligada aos tipos de as ameaças ecológicas, né, as reações às ameaças ecológicas, ela está ligada aos tipos de procedimentos que hoje podem conduzir para uma radical modificação no sistema de soluções ou transformações de conflito, de modo especial dos jurídicos. Aí uma possibilidade também para resolver novos conflitos que surgem no mundo do direito. O que eu pensei aqui? Parece que está faltando uma radical modificação no sistema de soluções, porque eu acho que é diferente tu querer fazer um encontro, nós vamos tratar sobre tal coisa. Tinha que ser, parece, pelo que ele está dizendo, um encontro para ver sobre o que precisamos tratar. O que precisa ser pensado para partir daí tu ir para o ataque no sentido, né, de empático de apresentar soluções. Porque 2, 3 pessoas pensando fazendo um recorte estreito sobre um determinado assunto para trazer para um grande grupo, pode não fazer sentido para a grande maioria. Então, está parecendo que está faltando essa coisa de trazer todo mundo para o sistema, para se pensar em sistema. Por isso que é ecologia. Por isso que ele fala em forma ecológica, porque tem a ver
com todo Eu, mundo. e eu acho que de dar voz a todo mundo, por isso que eu digo assim, de tu também conseguir escutar o que é divergente da tua possibilidade, porque a gente está tão polarizado, né? É o termo do momento, a gente está tão polarizado e as defesas, tanto de um lado quanto do outro, são tão incisivas, são tão contundentes, que tu fica meio sem saber para onde olhar, né? Então, é muito interessante, porque se a gente vai parar para pensar, eu não olhei qual é a data desse livro, né? A edição desse livro, mas isso me parece até que o copyright é 2018, mas eu acredito que ele tenha escrito antes. Eu não sei quando é que ele faleceu. Acho que não faz muito, não faz muito. Mas eu acho que isso aqui é de 90 e alguma coisa, esse texto dele. É essa a ideia que me traz, assim, que é, vamos dizer assim, do século passado, né? Porque ele fala aqui nas mudanças que o direito vai acontecer ou está acontecendo. E hoje está caindo de maduro, né? Porque é todo dia, é toda hora que as relações se modificam. Ele faleceu em 2010, não, gente? Ah, obrigado, Nelly. Eu não sabia. Deixa eu comentar com vocês sobre isso que vocês estão falando, porque na leitura que a Naldine fez ali, tem uma expressão quando diz não usar a mediação como alternativa, né? E parece que isso está chamando a atenção, que a mediação, ao invés de ser uma alternativa, poderia ser, ou deveria ser, a centralidade, né? Porque se nós analisarmos bem, né, eu sempre gosto de usar o exemplo das relações afetivas, né, que nós desenvolvemos todos os dias. Dentro das nossas casas, são nossos afetos, como esposo, marido, namorado, rolo, confusão, filho, cachorro, as coisas. Nós, nessa relação presidida pela afetividade, nós estamos fazendo mediações constantemente, nós estamos mediando. Constantemente. Percebendo ou não percebendo, esse é o nosso dia a dia. Acordamos fazendo isso. Ter a capacidade de levar essa disposição, né, para a relação social, né, é a percepção, a compreensão de viver em coletividade, né? Nós estamos inseridos numa coletividade. Isso significa que tem pessoas que têm compreensões diferentes da minha, né, e precisamos, por ocupar o mesmo espaço, nessa lógica ecológica, né, construir soluções mediadas e não imposição, que tem uma confusão posta hoje. Daí as pessoas dizem, mas eu tenho a minha liberdade de expressão. Sim, tem que ter a tua liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão ela não pode ser, né, de forma que agrida, que oprima, que subjugue, né, o outro ou um grupo, né? Ela tem que ser mediada. Eu posso ter uma opinião sobre mulher branca, mulher preta, sobre homem, sobre gay, sobre criança, sobre cachorro, posso ter. Mas essa minha opinião, ela necessariamente precisa ser mediada para vida em coletividade. Porque é assim que nós vivemos, em comunidade. E daí, o que nós estamos percebendo, eu acho, porque nós aqui, né, nós temos uma característica, né, de momento histórico. Nós todos aqui devemos ter nascido aí pela metade do século passado, estou imaginando aí, tá? E pegamos uma quantidade de evoluções, né? Seja evoluções sociais, comportamentais, tecnológicas e não sei uma das quantas e tal, e tivemos experiências, né, da relação com pai e mãe, com avô, com tio, com tia, prima, não sei o quê, que passou, está hoje totalmente modificado. Tivemos experiências com as amizades da rua, do bairro, da escola, não sei, sabe? Uma lógica de profissional, nos preparar para uma profissão, uma lógica de fazer carreira, que hoje isso está todo modificado. Tem uma embolada aí, né? Ainda bem que nós temos disposição, né, e capacidade de perceber isso, né, e tentar compreender e tentar buscar alternativas
Porque nós estamos com a nossa atividade aqui no Eu Conciliador, que já faz algum tempo que nós estamos desenvolvendo isso, nós estamos mediando o nosso comportamento, os nossos sentimentos, os nossos valores com o mundo ao qual nós estamos inseridos. E estamos apavorados, volta e meia, qualquer um aí diz, mas olha só do jeito que está isso, olha lá, que a nossa experiência não era essa, né? E eu não estou dizendo que a nossa experiência era melhor, mas essa que está aqui não é boa, né? Aqui a gente está vivendo, a gente percebe, olha, isso aqui não funciona. E daí a gente tem essa quantidade de exemplos, dos brigadianos lá da Cássia, dos vizinhos do Jacinto lá, que eu nem sei se era vizinho dele, que mata 3, 4 pessoas, fere mais 10, 200 quantas, né? E por aí vai. Essa percepção, né? E se a gente conseguisse, e é pouco, né? A Márcia falou, eu nem sabia que nós tínhamos um grupo tão grande assim no Eu Conciliador de 18 pessoas, né? Porque nós nos repetimos, já se deram conta disso, né? Somos nós aqui. De vez em quando aparece um, que a gente, oi, tá, ele desaparece, mas o núcleo duro parece que está aqui nessa tela hoje, né? Mas eu acho que não dá para desistir, né? Cansa, não sei o quê, mas não dá. Não é possível desistir, porque isso significa desistir da vida, desistir das relações pessoais, do que é bonito na vida, né? E daí a gente tem essas contradições do ser humano. Ao tempo que consegue fazer, né, maravilhas na ciência, né, de cura, né, de cirurgias, de recuperação, de não sei o quê, poemas, né, obras de arte, filmes, né, maravilhosos e tal, tem a barbárie. Né? Tem o cara que anda armado na rua, puxa uma arma no parque, anda com um cachorro... Não consegue lidar com o vizinho, né? É isso, anda com um cachorro feroz, e tem regra para eles, olha, um cachorro dessa marca aí tem que andar assim, com focinheira, com coleira. O cara não quer saber, porque é meu, eu faço, tal, sabe? Então, essas contradições, me parece que isso que o Vará está falando, né, os seus estudiosos estão alertando da sua doutrina, é que a mediação ela não pode ser uma alternativa. A mediação tem que ser uma centralidade. Nós precisamos ter a mediação como uma centralidade na nossa vida. Seja nas nossas relações afetivas, que é uma necessidade, né? E a gente faz isso mesmo de forma involuntária, mas nas nossas relações profissionais, nas relações de fora dos nossos muros. É uma necessidade para isso. Isso que o Onélio interpretou magistralmente ao que está escrito nessa frase aqui, ó. A mediação deve ser encarada como uma atitude geral diante da vida, como uma visão de mundo, um paradigma ecológico e um critério epistêmico de sentido, ou seja, um objeto de investigação constante, né? Só isso. Não, até porque, na realidade, quando a gente começa, o que a gente está fazendo aqui também não deixa de ser uma mediação, porque a gente está se escutando e está estudando e tem esse propósito de ir mais além, de escutar o colega e saber como é que o colega pensa, porque eu também acho que a vida se dá através da mediação, a gente está mediando, que é exatamente isso que hoje as pessoas que tanto falam em liberdade se esquecem que a liberdade delas termina onde começa a do coleguinha, que nem eu digo, né? Porque eu tenho direitos, mas o teu direito termina quando começa o direito do outro, e para ter um direito a gente também já aprendeu que a gente tem um dever, e as pessoas elas só querem saber do direito, elas não querem saber dos deveres, elas não querem saber dos limites das suas liberdades, e é aí que tem que entrar a mediação, porque a gente vive em sociedade, a gente tem que ter um viver ecológico, né? No fundo... Mas vocês percebam como nós estamos atravancados, assim, totalmente atravessados nesse embate. Quando a gente vê, né, que os conflitos que são inerentes à vida em coletividade, isso a gente já tem concordância com isso, né? Viver em dois, já o conflito está posto, né? Quando a gente vê que na coletividade, né, nós temos um acirramento de conflitos, ao invés de buscar né, caminhos de conciliação, pacificação, né, e acomodação e criar um novo modus de convivência,
nós não, né? Mas somos insuflados a nos armar. Não, compra arma, resolve. Né? Então, tu anda armado, tu resolve. E daí, se o Jacinto me olha atravessado, ou a gente discute, puxa, né, uma arma e atira no cara. Como aqui, vocês viram aqui em Porto Alegre, o cara que quis usar um banheiro, entrar num banheiro feminino com uma mulher, não sei o que, o frentista disse, olha, não é possível, não dá e tal, para aí, tem regra aqui dentro. O cara puxa a arma e matou o frentista de posto, vocês devem ter visto isso. Sabe, primeiro uma banalidade, né? É fora de qualquer propósito. E outra que é uma insanidade isso, né? Esta, entre aspas, alternativa, né? A arma. Ah, não, tem que ter arma, porque daí eu sou poderoso, porque daí eu tenho o poder, eu subjugo o outro. Na realidade, a intenção armamentista é subjugar o outro, não conviver com o outro. Né? Lá em Santa Cruz tem um bem perto lá de uma casa de cucas lá, que é um lugar que todo mundo passa, é uma escola de tiro, tá escrito bem grande assim, aqui começa a sua liberdade. O troço é fora da casa. Meu Deus do céu, essa que apologia. Teve o caso também da deputada, aquela Júlia Zanata, né? Que ela disse que todo o poder emana do cano de uma espingarda, né? Ela se manifestou isso aí. Que são as coisas que nós estamos. E teve também o nosso, num debate público, que foi perguntado a um ex-presidente aí que nós tivemos, né, sobre a Lei Maria da Penha, e aí ele disse que não precisava ver lei, bastava a pessoa comprar uma arma. Isso. É isso que eu estou chamando a atenção, né? Estou dizendo. A solução pela violência. Né? E que não é solução. É subjugar ao outro. Tu não te dispõe ao convívio, né? Equilibrado. Tu subjuga o outro. E conviver com outra pessoa significa que tu não vai fazer tudo que te dá na telha. Né? Mas também não vai te submeter a tudo que te dá na telha. Esse é o equilíbrio. Né? É o que vale. Um ponto positivo, ponto negativo, ponto aqui e tal, mas vale. No final das contas, no saldo, o saldo é positivo, então vamos continuar. Isso vale para filho, casamento, amigo, para o que quiser. Né? Mas daí quando se coloca como solução a violência, dá no que a gente está vendo aí, né? Todo mundo se achando. Né? Nessa coisa Quando a Cássia falou dos brigadianos que bateram, né, na casa dela, 2 meninos, né? Os meninos estão se achando os caras, não tenho dúvida. Mas são os caras com arma, com lanterna, com carro, com não sei mais o quê. Mas isso é o Durango Kid né, da sociedade. É isso. E daí pegam essa gurizada, jogam, armam de tudo quanto é jeito. Aliás, bom, tá gravado, eu vou falar, não tem problema. A gente está vendo isso dentro sua liberdade para você é um absurdo. Isso é lá o que a Márcia falou agora. Mas eu estava comentando, nós estamos vivendo, ou eu estou percebendo isso, não só eu, tem outros colegas, a gente tem conversado sobre isso. Os nossos colegas, que eu nem sei, né, qual a atividade deles lá, que são os caras ali, os guardas do tribunal lá, como é que é o nome deles? Os agentes de segurança, tá? Como é que era quando nós todos aqui, que somos um pouco mais adiantados na idade, e entramos no tribunal com um tempo mais recuado, como é que era o agente de segurança? Ele ficava lá na portaria, sentadinho, né? Entrava um, entrava outro e tal, e era essa a vida dele. Hoje, como é que tá o agente de segurança? O cara parece o Rambo, calça cargo, camiseta não sei do que, colete de identificação, uma pistola taser de um lado, um estojo de pimenta do outro, né? E uma reivindicação de se armarem. Tá transitando, tá tramitando por aí. E andam daquele jeito, assim, o peito tudo estufado, até a postura, né? Os carros adesivados, como polícia judicial, que não sei. Mas, pelo amor de Deus, cara, não é essa a atividade dos caras. Não é essa a função. Mas não, se transformou de tal forma que estão desse jeito. Aí eu fico pensando, imagina, né? Eu não sei que preparação que tem.
Esses dias eu vi, né? O caso, nossa segurança, como é que está sendo preparada? Aí qual que era a preparação? Era direção defensiva, os caras dando cavalinho de pau lá no Tarumã, né? Dirigindo de marcha ré, não sei mais o que e tal, e fazendo, acontecendo. Não, mas não é isso. Não pode ser isso. Pelo tipo de atividade que precisa desenvolver, né? O cara não pode ser violento. Isso não pode estar no currículo dele. Violência não pode estar ali. Porque nós já estamos num ambiente de conflito. Aí tu joga gasolina para apagar o fogo? Não, não pode. Mas tem viés aí. E uma reivindicação, isso me chamou a atenção. Né? E eu, particularmente, fico preocupado. Para que andem armados. Né? Hoje já estão armados com aquele taser, que só que quem leva... Eu nunca levei um troço daquele, mas imagina levar um tiro com aquele troço, não deve ser das coisas mais agradáveis. Já bastaria, né? Por uma contenção, alguma coisa que vale e tal. Não, tem um equívoco nessa condução. Né? Não, né? Tem vários equívocos nessa condução. Mas é um formato, né, de empoderamento. Né? O empoderamento não está no convívio, no achar um meio, né, achar o ponto de equilíbrio entre o convívio. Isso não é legal. O empoderamento está no subjugar o outro, né? Oprimi-lo. Não, eu estou mandando tu fazer, eu tenho uma arma na mão, e se tu não fizer, eu vou te dar um tiro, que eu vou fazer não sei o quê. Sabe? Tem um problema aí. E daí nós aqui ficamos pensando, não, vamos fazer mediação, vamos tentar resolver e tal. E todos nós aqui também sabemos que temos, né, uma quantidade de juízes, colegas de trabalho e tal, que acham essa bobagem, essa besteira, eu dou minha sentença, manda oficial de justiça, daí vai lá na Undina, manda fazer, faz, acontece e tal. Que a vida lá é muito diferente, a Undina sabe, quando chega lá para fazer qualquer coisa, não é do jeito que o juiz mandou, né, da forma que mandou, às vezes nem dá para fazer, sabe? E daí o cara fica com um papelzinho pendurado na parede lá, eu ganhei, tá, mas e o que adiantou? Todo mundo bravo, ninguém resolveu, só piorou o conflito, por aí vai. Não, o próximo já vai entrar isso aí que o Onélio está falando. Não, e eu posso dar um testemunho, porque ontem ainda recebo uma mensagem que os oficiais de justiça estão pedindo porte de arma. Quando eu entrei, eu tinha porte de arma. Eu entrei há 30 anos atrás, eu era uma guria. Eu dizia, cara, se eu tiver uma arma, vão dar em mim, vão pegar minha arma e ainda vão me matar com a minha arma, eu dizia. E o ano passado, nunca vou me esquecer, porque eu estava lá, porque eu estava fazendo as aulas do curso de conciliação, né? E aí os meus colegas me disseram assim, tu tá aqui para o curso de defesa para poder usar o teaser, para poder usar o spray de pimenta e mais um bastão que o tribunal dá para os oficiais de justiça. Aí eu fui obrigado a olhar para os meus colegas e dizer assim, olha, é que eu acredito que a minha arma é a palavra, e não isso. Eu fui execrada, eu sou execrada, né? Porque... É isso, Nandinha. Tu passa a ser o pária, né? Tu, ao contrário, tu que reivindica a civilidade, passa a ser o pária. Diz, não, essa aí não, essa aí não é da nossa turma. Isso aí não dá. Não dá para conversar. E é muito interessante, porque é bem isso da subjugação. Eu me lembro que teve uma... Mas é que também tem uma visão da administração que é muito... esse daqui é o problema, então toma um remédio. Mas não é o remédio que precisa. Precisa tu ver a solução ecológica, do todo. E aí a galera... Eu me lembro que teve uma época que eles... Tava lá na central até eu acho que a semana passada. Eram caixas e caixas de um colete, que era um colete que dizia assim, oficial de justiça. E eu dizia, gente, só está faltando o alvo aí na casa. Daí o cara já mira e pum, deu, acabou. Que ridículo! Eu vou entrar numa vila oficial de justiça. Não, eu já entro com a pastinha aparecendo uma professora, que a maioria acha que eu sou professora. Professora ali. Eu digo, não sou professora, mas eu vim aqui. Por quê? Porque não é na ostentação que a gente vai ganhar. É exatamente como é que tu fala, o que tu faz. Agora está uma profusão, assim, de ações, assim, contra pessoas de idade, assim, faz um mês que eu estou entrando só em casa de pessoa de idade. Eu vou chegar com as 10, eu vou chegar com uma arma na cintura. Não, gente, não, porque eu vou dar um infarto numa velhinha, sabe? Então,
E é isso que falta. Me parece que isso tinha que estar no encontro de gestores também, porque é de um todo, entendeu? É o tratar de quem vai chegar ali, quem é que vai chegar na Justiça do Trabalho, e é a questão, assim, chega de todas as classes sociais. Então, tu tem que saber manejar isso. Eu estava bem feliz, porque no início do ano tinha o menino aquele da segurança, e eu acho que cada vez mais a gente precisa exatamente disso, propagar essa visão de que é um todo, que não porque a gente também tem isso em todas as esferas, né? Não, mas eu dei a decisão, eu mandei fazer. Não, gente, não é assim que a coisa funciona, sabe? Se tu for por um outro lado, que é isso que muitas vezes as pessoas não se dão conta, assim, de o quanto que é muito mais proveitoso. Eu tenho visto, assim, porque eu tô há um ano nessa área, e aí tu chega para as pessoas e diz assim, mas tu não tem como pagar aos poucos. Sim, porque não adianta, ninguém mais tem bem nenhum para executar. Ninguém tem mais... não, eu me lembro que o ano passado também a gente começou a fazer pesquisa patrimonial, e o pessoal de Curitiba dizia, foi quem nos deu o curso, dizia assim, não, porque daí na pesquisa tu vai pegar bem tal, bem tal. Gente, é outra realidade, né? Que não é a realidade aqui do Rio Grande do Sul. Tu faz a pesquisa e tá tudo zerado. Tá tudo zerado. Ninguém tem dinheiro. Não tem, entendeu? Então, e me parece que falta ecologicamente essa contextualização das coisas, entendeu? Que elas não são estanques. Tu tem que saber como é que funciona o teu estado, que é diferente do outro estado lá, que tem outras acepções. E parece que isso cada vez mais está sendo deixado de lado, assim. O Anélio... A próxima... o Anélio acho que já vai sair. O próximo parágrafo vai falar exatamente o que vocês estão dizendo. Como eu avisei previamente, eu vou... Desculpa, a conversa tá boa e tal, é sempre bom, mas vou ter que... Depois tu assiste a gravação. Hã? Eu assisto. Quando tu manda, depois eu vejo depois. Tá bom? Bom vê-los, então. Até. Tchau. Beijão. Tchau, bom fim de... E eu vou dar o testemunho de quem não veio na última, eu assisti a gravação e é bem bom assistir depois, porque daí a gente consegue ter uma visão bem boa do que foi tratado. Legal. Agora o próximo, alguém quer continuar? Já está com a garganta. Quer continuar? Não, Dini? Eu continuo. Ou tu também quer continuar? Pode continuar, eu. Não, tanto faz. Tá, eu posso continuar então, para te poupar um pouquinho. Quando mudam os ventos, até os guarda-chuvas viram de avesso. Adorei isso aqui. Outros tempos exigem outras proteções contra as tormentas. Olha o que a gente está falando aí, o que vocês estavam falando. Quando falo da mediação como uma proposta vinculada à ecologia política, estou tentando fazer referência a uma possibilidade de transformação dos conflitos, que apontem, mais que a decisão, uma melhor qualidade de vida das partes envolvidas no conflito. No fundo, dito agora, com um olhar estritamente jurídico, é outro tipo de atitude e de visão na administração e resolução dos conflitos, que tradicionalmente tomam a lei como referência. Como poderia dizer Luhmann, a autopoiese das partes na resolução dos seus conflitos. A autopoiese é a autossuficiência, né, das partes na resolução dos conflitos, como um sistema organizado, né. De um modo geral, a mediação pode ser vista como um componente estruturante da visão ecológica do mundo, um componente estrutural do paradigma político e jurídico da transmodernidade. Quando fala em ecologia política, a gente tem que lembrar que também está falando, assim, de como se enxerga o poder perante a comunidade, né, perante o poder, por exemplo, do juiz, né, trabalhar, inclusive, com isso,
né? A gente é um servidor público, a gente presta serviço para uma comunidade que, diga-se de passagem, também já nem quer mais que a gente preste. Nós estamos querendo que as velhas atravessem a rua, querendo atravessar as velhinhas não querem, elas querem ficar ali. Então, esse é um dos também dos dificultantes, né, da gente querer essa mudança toda e a gente está percebendo que as pessoas não querem essa mudança, né? Mas, enfim. Então, de um modo geral, a mediação pode ser vista como um componente estruturante da visão ecológica do mundo, um componente estrutural do paradigma político e jurídico da transmodernidade. É importante considerar que as práticas sociais da mediação configuram-se em um instrumento de realização da autonomia, da democracia e da cidadania, na medida em que educam, facilitam e ajudam a produzir diferenças e a realizar tomadas de decisões sem a intervenção de terceiros que decidem pelos afetados por um conflito. É que parece assim que as pessoas não sabem que o mundo poderia ser melhor, né, dessa forma, né, me parece. Falar de autonomia, de democracia e de cidadania, em um certo sentido, é ocupar-se da capacidade das pessoas para autodeterminarem-se em relação e com os outros. Autodeterminarem-se na produção da diferença, produção do tempo com o outro. A autonomia, como uma forma de produzir diferenças e tomar decisões com relação à conflitividade, que nos determina e configura em termos de identidade e cidadania. Quando ele fala autonomia como uma forma de produzir diferenças e tomar decisões com relação à conflitividade, ele remete ao item 5 aqui. A licenciada Ana Berezin, minha psicanalista, me ensinou a perder o respeito à temática da falta ou da castração. É por isso que agora prefiro falar de conflitividade em lugar de mistificar a ausência de um pedaço de desejo. Autonomia como uma forma de produzir diferenças e tomar decisões com relação à conflitividade que nos determina e configura em termos de identidade e cidadania. A castração é não conseguir falar, né, o que se gostaria. Um trabalho... Márcia, eu acho, entendeu, que ele fala em conflitividade exatamente para não para não falar em falta, né? Porque o que acontece? Geralmente a gente quer o desejo da gente estabelecido, e a conflitividade estaria, né, no momento que esse conflito não é, que esse desejo não é atendido, né? Então é a castração, é a falta, né? Então me parece que ele não vê mais isso como uma coisa negativa, e sim o aspecto do conflito, que simplesmente, que de tudo que a gente já leu dele, ele vê sempre no conflito uma possibilidade de melhora. Parece a chave, Naldine, que tu está falando aqui, parece a chave. É tu enxergar, em vez de tu enxergar, lembra todos os livros que a gente já leu, né? O que tem por trás de um conflito sempre tem uma necessidade. Ele está dizendo, em vez de tu enxergar isso como um desejo não atendido, né? Tu sai desse lugar primitivo e enxerga isso como uma situação conflituosa que tu precisa lidar, tu precisa tu ter autonomia para tu lidar com esse teu senso de falta, e para tu ver o quanto esse senso de falta te prejudica numa relação, né? Não, meu Deus, tu abriu agora um flanco aqui, Naldine, poderoso.
Não, e me parece que ele está sempre dizendo do outro livro, aquele que a gente leu o semestre retrasado. Me parece que ele sempre vê, e eu gostei muito disso nele. Ele vê o conflito como, não como uma coisa negativa, mas sim como alguma coisa que vai levar para uma realidade cheia de possibilidades. Então, não é uma perda, e sim uma possibilidade de ganho de uma outra situação. Então, e é por isso que ele não pesa, porque a gente tem essa coisa de querer pesar, né? Ah, me falta tal coisa. Não, mas só um pouquinho, vamos buscar outras soluções para isso, né? E parece que é aí que ele também vê a questão, não sei, né? Só a gente lembra que vê. Perfeito, aquele livro Negociando o Inegociável, lembra como falava isso? Também E agora ele está dizendo, ó, é por isso que agora prefiro falar de conflitividade em lugar de mistificar a ausência de um pedaço de desejo. Porque se a gente ficar ali, a gente está naquele lugar primitivo. Ah, não estou sendo atendido. Aí a gente vai para quê? Vai para ter arma. Porque eu preciso atirar em quem não me dá o que eu quero. Porque eu tenho que subjugar quem não quer fazer aquilo que eu acho que é certo fazer. Caramba! Nossa, tá chave aqui. Ele é muito profundo, e ele tem uma visão, é muito interessante, porque ele tem uma visão de um todo que a gente demorou bastante tempo para chegar, né? Que é essa coisa da possibilidade. Nossa! E quando as pessoas... Porque eu me lembro muito naquele livro da menina, já não me lembro mais o nome dela. Charlize. A Charlize, que ele sempre coloca na questão da possibilidade, da gente não enxergar a demanda como uma coisa ruim, como uma ruptura na relação, e sim como uma coisa transformadora da relação, tu transformar em outras coisas, e em buscar novos sentidos. E eu acho que é muito a visão dele. Ele é muito... Inclusive, é a fala da teoria moderna do conflito, né? Da reciclagem que a gente teve agora, falaram muito nisso. A moderna teoria do conflito. Eu vou ler o parágrafo, eu vou ler de novo a frase anterior, que agora acho que fechou todos. A autonomia, como uma forma de produzir diferenças e tomar decisões com relação à conflitividade que nos determina e configura, em termos de identidade e cidadania. Um trabalho de reconstrução simbólica dos processos conflitivos das diferenças, que nos permite formar identidades culturais, de nos integrar no conflito com o outro, com um sentimento de pertencimento comum. Uma forma de poder perceber a responsabilidade que toca a cada um num conflito, gerando devires, reparadores e transformadores. Porque essa coisa da necessidade e essa coisa de grupos, né, de fanatismo político tem tudo a ver com pertencimento, onde as pessoas buscam a sua identidade naquele grupo, né? Porque se veem ameaçados pela sensação autônoma de pensar de uma forma diferente e aberta, porque o desconhecido, né, a fé, digamos assim, ela é um espaço vazio com lugar para qualquer coisa, né? Então, se permitir esse vazio é muito difícil, é o que a gente está fazendo aqui, permitindo novas ideias. E aí, pequenos grupos que precisam se sentir pertencente, a gente vê na adolescência, né, com modos de vestir, vícios, enfim, tudo para ter o pertencimento. E aí ele está dizendo que essa reconstrução nos integra numa responsabilidade de pertencimento comum, tipo, a gente pertence a todos. A gente não pertence a um pequeno grupinho para sentir que a nossa opinião é aceita naquele grupo. A gente se abrindo, a gente consegue ver todas as opiniões e mesmo assim se sente pertencente a uma grande unidade, né? Então, esse é um grande desafio, assim, né? Fala, Nadine.
Não, e me parece que tem uma coisa, quando ele diz assim, de nos integrar no conflito com o outro, com um sentimento de pertencimento comum, eu sempre penso assim, ó, que o que a gente passou por toda uma fase do politicamente incorreto. Ah, não, mas isso é politicamente incorreto. Só que a gente não construiu esse politicamente incorreto. Simplesmente foi né? Ah, não, agora é isso. E aí o que a gente viu? A gente viu muita gente botando todos os seus preconceitos, os seus preconceitos para baixo do tapete porque não podia falar. E no momento que veio alguém que disse, não, pode falar, e isso é bonito, e assim é legal, não sei mais o quê, houve o pertencimento com isso, e aquilo que estava, porque, de novo, aquilo que estava subjugado, e mesmo, e é o que eu sempre digo, pode ser que a subjugação seja de uma coisa que a gente até acha que é boa, só que se a gente não levar todo mundo a construir aquilo na sua autonomia, acontece esse tipo de coisa. Tu não consegue ter pertencimento, e aí vai explodir de um outro lado, e a coisa toma esse propósito todo que a gente está vendo. Mesmo que a gente veja, que é bem aquilo que a gente viu, né? Pô, é super interessante a questão das minorias e de tu discutir sobre isso, mas quando tu discute só sobre isso, tu não dá oportunidade para que todo mundo chegue à mesma construção, tu não dá liberdade para que as pessoas possam colocar a sua visão e meio tipo contrato social, né? E adimplam aquele contrato e digam, não, eu também vou defender esse tipo de coisa, porque está sendo imposta, está sendo subjugado, né? A autonomia, a democracia e a cidadania, como o amor, o ódio e a dor, são formas de convivência com a conflitividade, com a incompletude que essa conflitividade determina. Nenhum dos termos da primeira trilogia devem ser pensados em relação a algo idealizadamente apresentado como inteiro, como pleno, mas em relação a algo que nunca se fecha, a autonomia, a democracia e a cidadania, que se constitui em relação e com o outro, devendo ser objeto de uma permanente mediação. Pensar todos esses conceitos como se fossem significativamente plenos é ideológico e alienante. Olha que legal. Ser autônomo é produzir o tempo pela produção com o outro da diferença. Ser autônomo é produzir o tempo pela produção com o outro da diferença. Para isso, precisamos da mediação como elemento estrutural da produção e posterior administração da diferença. Os indivíduos autônomos precisam negociar com o outro a produção, entre parênteses, conjunta, da diferença, que implica forçosamente a mediação do simbólico. A partir da ecologia política, temos que coincidir no sentido de que a mediação não é só uma nova profissão, uma técnica jurídica de resolução não adversarial de disputas. Suas incidências são ecologicamente exitosas como estratégia educativa, como a realização política da cidadania, dos direitos humanos e da democracia, assim como um devir de subjetividades que indicam uma possibilidade de fuga da alienação. Aí remete para uma nota de rodapé, alienação, entendida em termos de plenitude e univocidade dos sentidos. Enfim, a mediação como uma forma, um caminho que vale a pena tentar para realizar a autonomia. A mediação pressupõe a transformação dos conflitos por um trabalho que aponte para a realização da autonomia das partes envolvidas no conflito. A autonomia de cada um com a produção com
o outro do novo, que é a diferença, a autonomia de cada um com a produção como outro do novo, a diferença. Autonomia como possibilidade de me transformar olhando-me a partir do olhar do outro. De um modo geral, isso é a verdadeira empatia, né? De um modo geral, poderia dizer que mediando se melhora a qualidade de vida. Este é um postulado ecologicamente forte. Recorrendo à mediação, deveríamos, a princípio, deixar de lado as principais funções operativas, míticas e políticas do sistema jurídico. Em seu lugar, surge a resolução jurídica dos conflitos, que atende a uma satisfação de todas as partes e que está baseada em uma proposta autorregulada por elas mesmas, com o apoio do mediador, que colabora na escuta, na interpretação e na transformação. A resolução jurídica, né? Uma proposta jurídica de resolução dos conflitos que escapa do normativismo, que é o que a gente faz, né? A mediação é a melhor fórmula até agora encontrada para superar o imaginário do normatismo jurídico. A mediação como a realização do feminino no direito. Estou falando da permanente busca de um sempre mais além dos desejos, que é a característica mais específica do feminino. A mediação assistida pelo mediador aponta para a produção de uma diferença no conflito e pode ou não determinar a chegada de um acordo ou a produção de uma decisão resolutiva. Sintetizando, na mediação, nos encontramos com situações de reconstrução simbólica do conflito realizada pelos diversos afetados, com intervenção imparcial de um terceiro alheio ao conflito e sem poder de propor soluções, que precisam ser buscadas pelos próprios envolvidos na disputa. Aqui é a mais conceitual sobre o mediador, né, que não o conciliador. Mediação como modo de realizar um processo psíquico de reconstrução simbólica. O mediador é uma figura de imparcialidade, sem poder decisório. Nesse aspecto, diferencia-se do juiz e do árbitro, que se valem de seu lugar de imparcialidade para decidir o conflito dos outros. O mediador não decide, unicamente ajuda a reconstrução simbólica e permitirá uma eventual resolução, transformação do conflito efetuada pelas partes. Nas formas tradicionais de resolução de conflitos e na arbitragem, decide-se conforme a lei. Na mediação, resolve-se ou transforma-se o conflito, recorrendo-se à sua reconstrução simbólica, entre parênteses, podendo ser também um ato em si, quando se recorre às representações dramáticas. Ponto. Quando se decide judicialmente, consideram-se normativamente os efeitos. Deste modo, o conflito pode ficar hibernado, retornando agravado em qualquer momento futuro. Quando, digamos, se resolve um conflito, é porque as partes envolvidas puderam reconstruí-lo simbolicamente, conseguiram transformá-lo, por tê-lo interpretado na reconstrução. A reconstrução é um trabalho de interpretação transformadora, algo parecido com a velha proposta do marxismo para o conflito de classe. O juiz ou o árbitro ocupam um lugar de poder. O mediador, ao contrário, ocupa um lugar de amor. Oh, que lindo! O discurso, coraçõezinhos. O discurso do mediador é amoroso, por isso que ele fala, né, a característica específica do feminino, né, o feminino que a gente tem, tanto homem quanto mulher. Mulher tem o lado masculino e o lado feminino, o homem tem o lado masculino e feminino.
O discurso do mediador é amoroso, transpira cuidados, é constituído por uma trama de infinitos cuidados, de infinitas paciências, como dizia Clarice Lispector quando tentava pensar o amor. O mediador chama para o lugar da transferência o outro, ou os outros envolvidos no conflito, tentando que cada um, olhando-se a partir do olhar do outro, possam transformar-se, reencontrando-se em suas pulsões de vida. Nossa, isso aqui é bem psicanalítico. O mediador tem como a coisa da pulsão, né? Pulsão de vida. Isso aqui é muito psicanalítico. É muito aquilo que vem de dentro, aquela sensação do acolhimento, a sensação do gozar da vida, efetivamente, né? De se sentir pleno e pertencente à vida. O mediador tem como função tentar recolocar o conflito no terreno das pulsões de vida. O mediador tem que retirar o conflito do espaço negro das pulsões destrutivas, entre parênteses, um território do qual não escapa o direito, suas normas e seus procedimentos de coerção e vingança. Fecha parênteses. O mediador tem que tentar erotizar o conflito, inscrevendo o amor entre as pulsões destrutivas e, no conflito, o amor no meio do poder. O objetivo desse breve trabalho não é unicamente falar da mediação ecológica. Tampouco me interessa tratar prioritariamente da mediação dentro do direito ambiental. Meu propósito preliminar é falar da mediação dentro da ecologia do direito ou da ecologia jurídica. É uma diferença que interessa rapidamente esclarecer. Quando os autores falam de direito ecológico ou ambiental, que não deveria ser considerado equivalente, tentam incorporar novas prescrições à velha, tradicional e específica visão de mundo que os juristas têm sobre o direito. Pensam o ecológico como se fosse a consagração de uma modalidade de luta contra a impunidade. Ali remeteu a uma nota de rodapé, quando os autores falam de direito ecológico ambiental, tentam incorporar novas prescrições à velha, tradicional e específica visão de mundo que os juristas têm sobre o direito. A nota de rodapé é a seguinte: a visão de mundo que os juristas têm sobre o direito, chamei, em algum dos meus antigos trabalhos, sentido comum teórico dos juristas. Enriqueceria agora essa denominação com a minha ideia de reserva selvagem, isto é, dizer uma dimensão secreta, inconsciente e reprimida, para esse sentido comum. Constar segundo volume de minha Introdução Geral ao Direito. Fabres, Sérgio Fabres, Porto Alegre, 96. Assim, falar de direito ecológico ou ambiental implica somar às tradicionais concepções sobre o direito uma problematização que está na moda. 2 pontos. A tutela ambiental como um bem jurídico a proteger. Seria tão somente uma rede de novas prescrições. Carol, saiu. Seria tão somente uma rede de novas prescrições, de novos bens jurídicos a proteger, que não alteraria em absoluto o atual sistema jurídico da sociedade, sustentado por um exercício coercitivo de uma justiça, melhor dizendo, de uma legalidade repartida pelo Estado. Minha proposta de distinção entre o direito ecológico ou ambiental e a ecologia do direito, ou teoria ecológica do direito, tenta descartar uma proposta juridicista sobre a problematização ecológica. Isso é,
uma tentativa equivocada que tentaria reduzir toda a inovação problemática que trazem as questões ecológicas para apresentá-las dentro das velhas vestimentas das mais correntes dos âmbitos jurídicos. As questões ecológicas envolvem novos tipos de problemas jurídicos que não podem nem à tapa serem resolvidos pela velha tradicional mentalidade jurídica. A ecologia semeia novos conceitos que exigem, no mínimo, uma referência inexcusável à invenção jurídica. Não há soluções ecológicas de compromisso, soluções baseadas no incremento de novos bens jurídicos a serem tutelados. Falar de ecologia no direito não é falar, por exemplo, de um aumento de delitos a serem tutelados. Seria um tipo de fala que incorporaria muito pouco a solução dos problemas ecológicos. A redução juridicista ou vitimalista da problemática ecológica deixaria toda a complexidade da questão reduzida ao campo fantasioso das abstrações míticas, uma ficção que contamina a razão e as soluções. Aí ele fala, inclino-me a distinguir o ambientalismo do ecologismo. Partindo dessa distinção e situando-me em um novo terreno que a ecologia do direito vem inaugurando, tento caracterizar a mediação como uma nova proposta ou possibilidade de resolução ecológica de conflitos. Nada de enfrentarmos ou problematizarmos a resolução jurídica dos conflitos ecológicos, mas um esforço por introduzir uma nova maneira de resolução, sem nenhum inconveniente pode ser chamada de ecológica. Isso porque não teria nada, ou quase nada, a ver com o velho e tradicional modelo de resolução dos conflitos. Falar de ecologia do direito implica fazer referência a uma nova visão de mundo aplicável ao âmbito do direito. Estaríamos falando da ecologização do pensamento jurídico, uma nova forma de pensar todos os âmbitos ou ramos do direito, a partir de uma visão ecologizada do mundo. Teríamos, assim, a possibilidade de repensar todos os campos ou áreas do direito, a partir de um olhar ou perspectiva ecologizado. A ecologia jurídica, vou só terminar esse parágrafo aqui, a ecologia jurídica como parte da ecologia política. Poderíamos falar de um ecotributação, de um ecossindicalismo, de um ecocontratualismo, de uma ecocriminologia, de uma ecofilosofia do direito, etc. A ecologia do direito como paradigma da transmodernidade jurídica. Olha aí, Cássia, isso aqui é uma bela de uma proposta para um encontro de gestores. Pois é. E mais tem que agregar isso à inteligência artificial, né? Viu que a gente, né? Eu estava lendo agora esses últimos parágrafos, eu estava pensando, na época que foi escrito isso, não estava entrando essa inteligência artificial. E aí a gente está falando de ecologização do pensamento jurídico, até anotei aqui, né? E agora a gente está falando da inteligência artificial no pensamento jurídico. Uma ponte que a gente vai ter que pensar. Imagina a inteligência artificial fazendo mediação. Mas aí eu acho que a inteligência artificial não consegue fazer mediação, Cássia, porque, na realidade, o que acontece? Quando ele fala em ecologia, ele fala em tu ver o sistema como um todo e as várias possibilidades. E qual é o problema, que é o que eu sempre digo quando as pessoas me falam de inteligência artificial? A questão da inteligência artificial é que ela vem de parâmetros pré-fixados. Tu tem que ter a forma, o que vai constar na sentença. É como quando a gente faz um esquema para estudar. E ela precisa ser alimentada daquele esquema. Então, ela não consegue criar. Porque a questão da inteligência artificial é o que eu sempre digo, ela não cria nada, ela é alimentada. Então, ela é educada para criar. Só que a questão, ela é educada para criar. O problema é que ela não vai ter
escrúpulos para chegar aonde ela foi determinada a fazer. Por exemplo, se tu tá no mudo. Não tô te ouvindo. Eu? É isso. Ué, eu achei que eu não estava no mudo. Agora. Não me ouve? Não, nós ouvimos. A gente ouviu. Não, é que aí é que tá, mas a inteligência artificial ela vai criar com os parâmetros que ela é alimentada. Então ela não cria, ela reproduz aquilo que alguém que determinou os parâmetros dela quer que reproduza. Então, é o que eu sempre digo, assim, eu escutei colegas me dizendo, eu uso a inteligência artificial para fazer minhas certidões. Daí eu olhei assim, e depois a gente reclama que a galera toda que está com Alzheimer, que a galera toda está com problema mental, mas também tu também quer mais economia até no teu pensar. Então, é muito interessante. Eu sempre, a minha avó é do interior, né? Era do interior, né? Falecida. E ela sempre dizia assim, tá com problema? Vai lá para a roça capinar. Eu achava muito engraçado. Vai achar uma lenha. Vai lá achar uma lenha. Exatamente. Todo mundo achava muito engraçado. E eu parava para pensar. E ela tinha razão. Porque quando tu vai... É aquilo que o hinduísmo diz, vai mantrar, vai fazer alguma coisa que traga a tua atenção. E o que a inteligência artificial faz? Embota cada vez mais o nosso pensamento, né? E aí é por isso que eu acho que ele se assustaria com isso, entendeu, Cássio? Eu acho que ele se assustaria. Mas que a questão é que tu não vai saber o que fazer com o teu tempo ocioso. Esse é o problema do ser humano, porque tu pode colocar ela para fazer atividade repetitiva, que para nós é chato, e aí tu não sabe o que fazer com o teu tempo ocioso. Mas eu discordo de ti, Naldine, essa questão da inteligência, ela é formada com a coisa, ela é educada para ela buscar as informações por ela mesma. A questão é que não vai ter freio se tu disser para ela. Eu assisti um vídeo de um cara, Ciência Todo Dia, até posso passar para vocês depois, falando os limites dela. Se tu coloca ela para fazer clips, e ela chegar à conclusão que no corpo, fazer maior número de clipes, ela chegar à conclusão que no corpo humano tem algum item, depois que ele tirar todo o ferro e aço que tiver na face da Terra, e ela chegar à conclusão que no corpo humano tem alguma propriedade que vai fazer o clips, ela vai pegar o ser humano também, porque ela quer chegar naquilo que ela foi determinada para fazer, ela vai fazer qualquer coisa para chegar onde ela tem que chegar. Aí, por isso que eu digo, mas é por isso que eu digo, ela não tem o bom senso, e tudo bem, eu também acho que o ser humano hoje também está perdendo. Ela não tem. Entendeu? E é exatamente aí, na realidade, por exemplo, o que acontece, né? Tu acabou de dizer, ela tem um propósito, e ela vai fazer de tudo para esse propósito. E é mais ou menos o ser humano. Ele tem um desejo, e ele vai fazer de tudo para esse desejo, para satisfazer esse desejo. Não, mas só um pouquinho, não é assim que a coisa, e a vida em sociedade acontece, entendeu? O teu desejo tem limite, a tua atividade tem limite. Então, exatamente, me parece que nada mais é do que a gente está vendo indivíduos muito inteligência artificial por aí. Eu quero que o meu desejo aconteça, então eu vou fazer o que tiver que fazer, entendeu? Esse é o ponto. É isso que me assusta. Eu acho que eu sempre brinco assim, né? Quando o Júlio Verne escreveu A Volta ao Mundo em 80 Dias, ele era um visionário, né? E aí a gente testemunhou que ele não era um visionário, que ele simplesmente antecipou alguma coisa que aconteceu. Então, quando a gente assistiu Blade Runner, será que o cara era um visionário ou será que o cara estava antecipando alguma coisa que talvez... Eu achei que a gente não ia testemunhar, mas que está batendo na nossa porta, né? Sobre inteligência artificial, então teve assim, num outro grupo de estudos aqui, né? Então teve uma postagem assim de uma pessoa aqui que é Joana Maciejewska, escritora e gamer, né? Hoje em dia tem essas coisas, né? Escritora e gamer ao mesmo tempo.
Daí ela escreveu uma mensagem assim: eu quero que a inteligência artificial lave as roupas e a louça, para que eu possa fazer arte e escrever. Não quero que a inteligência artificial faça minha arte e escrita, para que eu tenha tempo de lavar a roupa e a louça. E aí, por causa dessa mensagem, teve pessoas assim que abandonaram o grupo, porque eles entenderam que essa era uma mensagem que dava, assim, como é que eu vou dizer, que aceitava a inteligência artificial, normalizava. Mas, requer um pouco de esforço mental, né? A gente quer, aqui a escritora, a gente não quer que a inteligência artificial faça só as atividades repetitivas, a gente quer que ela nos deixe aquelas que nós queremos, né? Se eu quero lavar a louça, se eu quero lavar minha roupa, eu tenho esse direito, né? É isso? A inteligência artificial não vai roubar esse meu direito. É que eu sempre me pergunto, principalmente nisso que o Jacinto está falando, né? Por exemplo, no budismo, no hinduísmo, o que eles colocam? Que nessas atividades simples, de tu lavar a louça, de tu lavar a tua, tu tá exercendo o teu foco, a tua atenção. Então, aquilo que a gente às vezes pensa que é repetitivo, é uma coisa que, de certa maneira, está nos levando para algum lugar. E a gente simplesmente passa batido e não quer ter essa atenção. É que nem eu vejo, né? Eu gosto de fazer crochê, adoro fazer crochê. Aprendi com a minha avó, né? Então teve uma época que, não, mas o bom é a roupa que as máquinas fazem, né? Hoje é a volta do crochê. Aí todo mundo me diz, tu faz crochê e faz para mim, aí faz para mim, aí faz para mim. Por quê? Porque hoje tá a coisa do manual, né? Mas e eu sempre digo, eu acho que tem uma ciência nisso, tu aprende a ter foco, tu aprende a baixar, né? E me parece assim, ela quer tempo para escrever e fazer a arte, mas a gente não se dá conta que a escrita e a arte, ela também vem dessas atividades. De insights que a gente está tendo quando está lavando a roupa, de coisas que a gente abstrai quando está fazendo esses atos repetitivos. Talvez o ser humano tivesse que dar uma olhada, assim, de buscar a satisfação do desejo em coisas que ele acha que não existe, e tem. Como é que ela vai imaginar escrever uma crônica sobre a bolha de sabão na máquina de lavar roupa, se nem isso ela vai fazer. Exato. É isso, entendeu, Kátia? Cássia, é isso, Cássia, que me parece que o ser humano ele está se colocando cada vez mais numa caixinha e não está se dando conta, enquanto que o Vará fala em ecologia. Vamos abrir essa caixa, vamos ir para o meio, vamos ir para o mundo, entendeu? Por isso que eu fiz esse link, porque a gente tem que estar aberto, porque o mundo está indo num caminho tão perigoso, tão perigoso. É bem isso. Ô, Cássia, olha aqui, ó, eu uso muito chat GPT, botei aqui, ó, escreva uma crônica pequena sobre a bolha de sabão em uma máquina de lavar roupa. Viu? Olha o que ele escreveu. A bolha de sabão se formou tranquilamente em meio ao turbilhão da máquina de lavar. Enquanto o tambor girava em velocidade, ela, pequena e resistente, subia pelo vidro da porta. Tinha algo de mágico naquela bolha insistente, que parecia brincar à beira da destruição, iluminada por um arco-íris difuso de cores passageiras. Lá dentro, as roupas se entrelaçavam e torciam num balé desordenado, mas a bolha não parecia se importar com a dança caótica ao redor. Ela flutuava reluzente, dona de um mundo que existia só até o próximo giro, um mundo onde o simples ato de existir era sua resistência. Em cada revolução, parecia que ela iria estourar. Se dissolveria na espuma ao menor toque de alguma manga solta ou botão descuidado. Mas a bolha permanente, insistente e delicada... Peraí que meio que cortou aqui. Sim.
Peraí, mas a bolha permanecia insistente e delicada. Então, num segundo distraído, desapareceu sem deixar rastros, dissolvida na espuma, num silêncio que a máquina abafou. Mas talvez naquele instante, quase invisível, ela tivesse vivido plenamente. A bolha, mesmo efêmera, cumprira seu papel. Fora uma faísca de beleza inesperada num canto escondido da casa. Uma lembrança de que, assim como ela, somos também breves e luminosos, flutuando nas voltas e reviravoltas do dia a dia. Meu Deus, eu tô arrepiada. Vamos cortar os pulsos e vamos dessa por fora. Porque Meu Deus! Não, é isso que eu digo, é enlouquecedor. Não, gente, bota. É maravilhoso, eu sou apaixonada pela inteligência artificial, eu sou apaixonada. Mas é maravilhoso, maravilhoso escrever. Eu poderia escrever, qualquer um de nós poderia escrever, mas não escreveu, e assim, em segundos. É que aí tudo bem, Márcia, eu entendo a tua paixão pela inteligência, porque ela é, tipo assim, ó, mas ela é uma reunião, entendeu? Dentro desse texto, ela foi alimentada, porque ela tem que ter sido alimentada por pensamentos humanos, entendeu? É sempre isso que eu digo. Essa sensibilidade são pensamentos humanos, não é de uma máquina. Mas ela sabe, inclusive, porque assim, ó, às vezes tu tem uma conversa difícil para ser tratada com alguém da tua família. Tu pega e diz para ela, teve um dia assim, ó, que faz bastante tempo atrás, que eu pedi para escrever alguma coisa porque eu precisava ter uma conversa delicada com uma sobrinha que não queria trabalhar porque ela queria ter tempo para estudar. Mas no estudo ela também não estudava, porque ela dormia o dia inteiro. Então tipo, não tinha coerência, eu queria falar... Isso é muito adolescente. Eu queria falar de uma forma, daí eu pedi para falar de uma forma amorosa, que eu não fosse julgadora e tal, e ele me elaborou um texto, assim, simplesmente eu trouxe ela para reflexão, entendeu? Daí o chat dizia assim, eu entendo que você, mas o que eu estou te propondo é uma outra forma de pensar, inclusive para tu ter tempo de tu encontrar um espaço entre o trabalho e entre o estudo, inclusive para tu conseguir fazer as coisas que tu mais gosta, otimizar as coisas cochilar, sabe? Ele mesmo sugeriu. Sim, ele foi otimizar o tempo de estudo para que ela possa dormir quando ela quisesse, entendeu? Foi extremamente empático. Ele juntou tudo e jogou. Não, essa da bolha, por favor. Essa eu aprendi para a vida, meu Deus. Não, pelo menos manda por e-mail para gente, porque eu vou mandar. Eu vou mandar. O pessoal já está no nosso horário. Depois dessa não tem palavras. Não tem palavras. Cortar os pulsos e vamos, entendeu? Porque ela faz muito melhor que a gente. Eu ia escrever só romance, uma bolha de sabão, e eu queria dizer, querida, e como eu te amo. Eu só ia... Bom, pelo menos não sobra a ideia do título, né? A ideia do título é humana. Pessoal, bom final de semana. Vamos falando, então. Foi ótimo o encontro, como sempre. Tá bom. Beijo. Até a próxima.